Olá! Hoje a gente vai mergulhar num campo que é simplesmente fascinante, um lugar onde a ciência e a lei se encontram de um jeito, bem, decisivo. Vamos desvendar juntos o que é, afinal, a medicina legal. A grande pergunta que guia tudo é essa aqui. Em que ponto esses dois mundos gigantes, o da medicina e o do direito, se cruzam? A resposta, como a gente vai ver, está numa disciplina super especializada que serve de ponte entre eles. Uma ponte indispensável, aliás. Então, de forma bem direta, a medicina legal é isso aí. É pegar todo o conhecimento médico e aplicar para resolver aquelas questões que a justiça sozinha não tem como responder. Pensa nela como uma peça fundamental para o quebra-cabeça, garantindo que a lei seja aplicada do jeito certo, com base em evidências. E para entender de verdade a alma da medicina legal, não tem jeito melhor do que ouvir quem ajudou a construir tudo isso. Vamos dar uma olhada no que alguns dos grandes mestres falaram sobre ela. A gente começa com ninguém menos que Ambroise Paré, o pai da medicina legal. A definição dele é a mais antiga, a mais direta. Repara na palavra que ele usa, arte. Para ele, era sobre a habilidade, a manha de comunicar as descobertas médicas de um jeito que o tribunal pudesse entender e usar. Simples, né? Mas muito poderoso. E essa ideia de arte continua aqui com Lacassagne. Ele também usa o termo, só que olha o detalhe, ele adiciona um propósito muito claro, a arte de colocar os conceitos médicos a serviço da justiça. A palavra-chave aqui muda para serviço, não é só fazer, é servir a um bem maior. Agora a coisa fica interessante. O Hoffman dá uma virada. Ele troca a arte por ciência. Para ele, a medicina legal é um campo científico, com um método, com estudo e que se dedica a resolver problemas tanto na área civil quanto na criminal. Isso já amplia bastante o horizonte, né? A definição vai se tornando cada vez mais completa. O Hélio Gomes traz uma ideia nova e muito importante: o conhecimento paramédico. O que isso quer dizer? Que não é só a medicina tradicional que conta. Outras áreas da saúde, como a enfermagem, a odontologia, também entram no jogo para ajudar o direito. E com França, a definição chega no nosso tempo. Ele adiciona dois elementos que hoje são cruciais, tecnologia e outras ciências afins. Isso mostra perfeitamente como a medicina legal não é uma coisa parada no tempo. Ela evolui, ela incorpora novas ferramentas e novos conhecimentos o tempo todo. E para fechar essa viagem, o Dalton Cross faz uma bela síntese. Ele não escolhe um lado, ele diz com todas as letras. É ciência e arte, as duas coisas juntas. E mais importante, ele define o propósito final de tudo isso, que é defender os direitos e os interesses das pessoas e da sociedade como um todo. Pois é, essa discussão toda de ser ciência ou arte não é à toa, né? Ela mostra a natureza dupla da medicina legal. Então a pergunta de $1 milhão é: como é que esses dois conceitos conseguem viver juntos? Vamos olhar isso mais de perto. De um lado, a gente tem a ciência. É a base, o alicerce de tudo. O conhecimento técnico, a pesquisa, entender de biologia, de fisiologia. É basicamente saber o quê. Do outro lado, a gente tem a arte. E a arte é como a gente aplica esse conhecimento. É a habilidade na prática, o estilo, a clareza para escrever um laudo que um juiz, que não é médico, consiga entender. Ou seja, a arte é o como. E aqui, o Higino de Hércules coloca um ponto final na questão. Não é para escolher. A medicina legal é, ao mesmo tempo e de forma inseparável, as duas coisas. É ciência na sua essência, na sua base de conhecimento, e é arte na sua aplicação, na sua comunicação. Uma simplesmente não existe sem a outra nesse campo. Ok, agora que a gente entendeu melhor o que ela é, vamos mudar um pouco o foco. Por que ela existe? Qual é o propósito maior dela dentro desse grande sistema da justiça? Bom, o nome técnico para isso é ciência subsidiária do direito. Parece complicado, mas a ideia é simples. Significa que a medicina legal não é o direito em si, mas ela está ali para ajudar, para dar um suporte. Ela fornece a base técnica, o fundamento científico para que a lei possa ser aplicada da maneira mais justa e correta possível. E não é qualquer ajuda, não. A importância dela é gigantesca. Como diz o Wilson Palermo, de todas as ciências que auxiliam o direito, e olha que são muitas, a medicina legal é considerada a mais importante e significativa. E por quê? Porque ela lida diretamente com a vida, com a liberdade, com os direitos mais básicos das pessoas. E a atuação dela vai muito além do que a gente costuma ver nos filmes e séries.
Claro, no direito criminal ela é essencial para investigar crimes, mas ela também atua no direito civil, ajudando a resolver questões de paternidade ou a capacidade mental de uma pessoa, e até no direito trabalhista, sabia? Analisando acidentes de trabalho, doenças ocupacionais. A lista é enorme. Tudo isso nos leva a uma última reflexão. O perito médico legal tem essa tarefa imensa de ser um tradutor. Um tradutor entre dois mundos complexos, convertendo a linguagem da ciência numa verdade clara para a justiça. E aí fica a pergunta no ar: qual é o verdadeiro peso dessa responsabilidade? Uma coisa para a gente pensar.